Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like dessa força aqui pro Mané. E se você não for inscrito, convida a humildade aí a conhecer o canal e se inscrever. No vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço aí, né? Já que a rodada é só final de semana. Da escalação do nosso time principal. Vamos ver muitos dados, muitas estatísticas. O pessoal tá feliz, hein? Rodada foi boa, hein? Muita gente passando dos 100 pontos. A grande maioria valorizando e valorizando bem. Sem perder muito tempo aí, simbora pro nosso vídeo lá então. Então, gente, essa aqui foi a pontuação do nosso time principal aí do canal. Só tenho esse que eu escalo, esse que eu mostro, né? Os outros dois é o bônus barato e o valorização. Dois times diferentes, né? Os objetivos são diferentes. Fez 91.50, tá feliz, mané? Mais ou menos, como eu falei na introdução, muita gente passou de 100 pontos, mas o que eu fiquei muito satisfeito foi que a gente ganhou 10 cartoletas. Isso vai fazer uma diferença enorme para a próxima rodada e lá para frente também, né? Já que cartoleta vinha sendo um artigo de luxo. O problema do nosso time já tá aqui, ó. Foi o Vina, né? Com 10 minutos de jogo, saiu machucado. Né? Num jogo onde foi 2-2, ele poderia ter participado de algum gol, inclusive quem deu aquele lançamento foi o Zé Roberto, que entrou no lugar dele, né? E o David Braz a mesma coisa, também se sentiu mal-estar ali, né? E foi substituído já no primeiro tempo. E o Fluminense tomou aquele golzinho ali no final de escanteio aos 91 minutos, já nos acréscimos, né? Se não fosse isso, certo? Passaríamos dos 100 pontos com toda certeza, mas de maneira geral aqui, ó, foram todos muito bem, tirando esses dois aqui, e claro, e duas decepções aqui foi o Gamalho, né? Que pontuou baixo. Não fez gol, um cara que em casa geralmente costuma deixar o dele, né? E o René. René aí, o grande ladrão de bola aí na lateral aí contra o Corinthians, um time que cedia bem, também não deu em nada. Mas de maneira geral aí, ó, tô satisfeito sim. Certo, o importante aí foi a pontuação ali, tá ali perto dos 100 pontos ali e não perder muitas posições nas ligas e valorizar. Vamos vender esse time aqui, ó. E já vamos embora pra escalação aí, ó. Vai ter jogos aí no meio de semana, começam hoje, né? Copa Sul-Americana, Libertadores, temos que ficar de olho aí, porque isso pode refletir final de semana, né, na rodada do Brasileiro do Cartola. Esse jogo aqui já foi antecipado, né? Foi a 1, Bragantino e Atlético Mineiro, Galo. Então vamos ter 9 jogos para escalar nessa rodada, sendo o primeiro jogo, tá? Sábado, dia 21, às 16h30. Portanto, live, meio-dia, como a gente sempre faz. Então vamos ter acesso às escalações de Flamengo, Goiás, Atlético Goianiense e Curitiba. Certo? Então vamos ter acesso a essas escalações que eu vou postar lá no Instagram. Tem link logo abaixo na descrição. Quem não segue, só seguir lá. É por aqui que eu boto aqui, ó, os cards de arbitragem. É por aqui que eu boto média de gols, confronto histórico, alta e baixa, né? O raio-x da rodada com os melhores ataques e as melhores defesas. É até por aqui também que eu boto os desempenhos dos times do canal. Aí, ó, fez 91.50, time principal, valorizou 10 cartoletas aproximadamente. Fez 77.32, bônus baratos, um time até 110 cartoletas, até que foi bem. E valorizou 5.50, deve ter ajudado muita gente aí que estava sem patrimônio. E o time de valorização fez 46.80, né? Esse aqui não foi tão bem assim, mas mesmo assim valorizou 6 cartoletas. Enfim, o time principal do canal realmente foi muito bem nessa rodada. É até por aqui também que eu boto os vencedores aí do Ligas do Mané. Aqui, ó, o Guilherme levou R$ 728 com 131 pontos, tá? Deu 182 participantes com mais de R$ 1.000 de premiação. Então, portanto, aí, ó, quem quiser brincar aí, ó, tem link logo abaixo na descrição, Ligas Club, tá? Tem inclusive aplicativo. É só vir aqui, ó, no Clube de Ligas e procurar Ligas do Mané. Certo? Já está aberto aqui, ó, para a rodada 7, já com 17 pagantes. Se você quiser ver as rodadas que já foram finalizadas, você vem aqui, filtra aqui, ó. Tá sendo assim, ó, nessa pegada, sempre mais de 1.000 times, passando muitas vezes R$ 1.000 de premiação. Certo? Quem quiser brincar vai ser muito, mas muito bem-vindo mesmo. Mas vamos lá para nossa escalação aí, ó, usando o nosso querido Catimba Stats ou States. Tem também meu jabazinho aqui, ó. Tem link logo abaixo na descrição. Quem quiser assinar, R$ 47,90, colocando o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora da compra, ganha 10% de desconto. Tá aqui, ó. R$ 47,90. Isso para ter acesso às estatísticas, tá? Quem quiser fazer parte aí do plano de sócios do Catimba, né, vai ser direcionado para um grupo no Telegram, onde vai ser disponibilizado vários PDFs, certo? Vai ter acesso à plataforma e vai ter também participação lá no grupo Telegram com várias informações. Esse é R$ 87,90, também ganha 10% de desconto colocando o cupom Mané Cartola, tudo junto. E esses PDF, Mané, tem muita coisa, tá, gente? São 5 PDFs aí, ó, com clima, tempo, desfalques da rodada, análise de arbitragem, história de confronto, desempenho das equipes, possibilidade de desarmes, pênaltis e cartões por times, tá? Tem o segundo PDF, top 5, aposta, 10 e afasta, tio Catimbas, os indispensáveis, é muita coisa, tá? A terceira aqui, ó, o card vem um time para valorização, certo? O quarto card são 4 times clássicos, né, escalados pela equipe do Catimba, tá? E tem também o quinto PDF, que é a Mega Sena do Catimba, que são 5 escalações, certo? Para tiro curto, ok? E também lá eu coloco um time pessoal meu, tá? Uma escalação minha lá, tá lá do Mané, e também do Glê e do Zordão, ok? Então quem quiser ir participar também vai ser muito, muito bem-vindo.
sem perder muito tempo aí, vamos lá então para nossa escalação goleiros. Pontuação média, né, nas últimas rodadas, casa e fora. Quem vem conquistando muito ponto aí com seus goleiros em casa, disparado é o Corinthians, tá? E para mim aqui, ó, Cássio é uma das melhores opções para rodada. Por que é uma das melhores opções, mané? Por causa disso aqui, ó. Se você vier aqui, ó, pro saldo de gols, o saldo de gols mais viáveis, ó, tá aqui, ó, já apareceu aqui, ó. É essa página aqui que vocês vão entrar aqui, ó, para quem quiser assinar, certo? Mas como eu tava muito tempo logado, já olhando as estatísticas, vou ter que logar aqui novamente, certo? Para ter acesso aos dados. Vamos lá, rapidamente aqui, ó. Daí vocês já sabem como é que funciona, goleiros. Certo? Já vamos botar aqui, ó. Saldo de gol, que é o que eu tava falando. Por quê? Para mim, os saldo de gols mais viáveis para essa rodada, tá? São os saldo de gols do Atlético Paranaense. Nos últimos jogos em casa, tá? Nos últimos 3 jogos em casa aí, ó. Conquistou 2 SGs. Tá? Inclusive, jogos lá tem sido assim, ó. 1-0, né? Perdeu de 1-0 também em casa. Mas jogos com placar de baixo e o Avaí também conquistou 2, tá? Então, esse jogo aqui, ó. Tem uma grande possibilidade de ter um jogo com uma média baixa. O Avaí conquistou, quer dizer, uma média baixa de gols, tá? É o que eu tô apostando. Corinthians conquistou 2 SGs em casa, tá? Inclusive, o Corinthians aqui, ó, tem uma coisa muito, mas muito interessante, tá? O Corinthians está com 5 vitórias consecutivas. Tá? Onde é que tá o Corinthians? Em casa, sem sofrer gols, tá? E é um clássico. Ah, mas é um clássico, mané, eu sei, é um clássico, mas vamos vir aqui no confronto histórico, ver se favorece. Olha só o confronto histórico. É o segundo com menor média de gols. O Corinthians segurou 3 SGs e o São Paulo 1, ó, média de 1,8. 0-0, 2-2 aqui, fugiu do padrão, 1-0, 1-0, 2-1, tá? Então, de maneira geral, geralmente clássico, tá? Entre Corinthians e São Paulo com mando de campo do Corinthians tem sido jogos de poucos gols, tá? Se atente aí, estão aqui, ó, os SGs pra mim, mais viáveis nessa rodada é o Corinthians, tá? Que vem muito bem em casa, certo? Com vitórias consecutivas sem tomar gol. O Atlético Paranaense, porque o Avaí em casa é muito ofensivo, mas fora nem tanto, até que o último jogo fora empatou de 0-0 com o Internacional, tá? E o Santos. O Ceará tem uma bela campanha fora de casa, mas o Santos está começando a arrumar a casinha. Perdeu fora novamente com um gol de pênalti, tá? Tá começando a se ajeitar. O Santos em casa é muito ofensivo dentro da Vila, mas vem tomando alguns gols, mas dessa vez acredito de repente que tem uma chance aí considerável de segurar. E SG fora, mané. Olha, SG fora talvez eu ficasse contra o Fluminense, porque o Fortaleza não vive um bom momento, tá? E esse jogo aqui, ó, Cuiabá Internacional, tá com uma cara de 0-0 danada, tá? Pela maneira que os dois times jogam, tá? Ô, Catimba, quer me derrubar? Não faz isso, meu querido. Vamos lá de novo. Vou ter que fazer isso para todas as páginas que eu deixei aberto, porque eu fiquei muito tempo, né? Logado. Aqui analisando as estatísticas já desde de manhã aí para vocês, pessoal. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cuiabá Internacional. Cuiabá tem uma média de 0,50 gols como mandante e uma média de 1 gol sofrido como mandante. O Internacional, quinto melhor visitante, uma média de 0,67 como visitante, uma média de 1 gol sofrido como visitante. Ou seja, média baixa, tá? Olha os jogos do Internacional. 1-0, fora de casa venceu, 1-1. Olha o Cuiabá, 1-1, 0-1 pro Fluminense. Tirando aqui o 2-0 do Galo, que é um time muito ofensivo em casa, olha só os placares. Então é outro jogo aqui, ó. E o confronto histórico entre eles aqui, ó. Também é de média baixa aqui, ó. 1-0, 1-1, como a gente tem visto aqui, ó. 1,5. Esse jogo aqui tá com uma cara de 0-0 ou no máximo 1-0 para um dos dois lados, tá? Então, de repente, fora de casa, ficaria talvez com o Fluminense, né? Porque o Fortaleza realmente não vem bem. Né? O Fluminense fora de casa segura alguns SGs, Internacional e Cuiabá. Claro, e o Avaí talvez aqui correndo muito por fora. Mas, sinceramente, aqui, ó, para esse dia para rodada, ficaria Corinthians, Santos e Atlético Paranaense. Voltando para os nossos goleiros aqui, a gente viu que o Cássio é o goleiro que mais vem pontuando em casa. E realmente o Cássio está com um desempenho muito bom. Eita, meu Deus, tá fazendo comercial pelo menos, né? Vamos lá, rapidinho, rapaziada. Eu tava estudando a rodada realmente, daí eu tenho que logar em todas as páginas, senão não vou ter acesso, tá? Vamos lá. Atletas. Goleiros, certo? Por média, o Cássio é o goleiro com melhor média nesse momento, certo? Está com uma média de 11 pontos em casa em 2 jogos. Olha só. Né? Segurando o SG, como eu falei, o Corinthians tem 5 jogos em casa consecutivos segurando o SG, não é só no Brasileiro, não. Por isso, é líder do campeonato. Se a gente botar aqui, ó, base. Aqui, ó. Santos é a melhor campanha em casa. Olha como o Santos é ofensivo em casa, ó. Né? Ataque do Santos essa rodada vale a pena. Mas o Corinthians aqui, ó, tá com 2 vitórias em casa. E nas outras competições, Libertadores, não perdeu ainda, tá em casa e não sofreu gols. Tanto é que é o líder da competição, certo? Então vale a pena? Vale a pena. Por quê? Porque o São Paulo é um time muito efetivo fora de casa aqui, ó. Não é o time que mais cede, mas quando tomou um gol aqui, ó, deu 8 defesas pro Cleiton. Então o Cássio deve ser muito exigido. Se o sistema defensivo do Corinthians funcionar como vem funcionando em casa e o confronto histórico se manter, acredito que tem tudo pra dar certo, tá? E outra coisa, né? Deixa eu ver aqui o mínimo pra valorizar, ainda não tá dando, né? Porque o Cássio andou tomando gols. De repente aqui o Cássio, tá? Vai estar precisando de pouco pra começar a valorizar. Mas isso a gente só vai ver quinta-feira, né? No vídeo
de bônus baratos e valorização, tá? Não tá dando a valorização do Cássio ainda, tá? Mas ele tá com desempenho, é o melhor goleiro aí, jogando em casa é uma das melhores opções, certo? Outro goleiro que vale a pena aqui, ó, é o Bento, tá? É o segundo que mais vem pontuando em casa e o Avaí é o time que mais cede jogando fora, tá? É o time que mais cede jogando fora. Então aqui, ó, o Bento vale a pena? Vale a pena, tá? Vale a pena. Tá custando barato, 6 cartoletas aí, ó. Uma média de 6,67 em 3 jogos. Olha só os jogos do Atlético Paranaense em casa. Perdeu pro Galo de 1x0, 1x0 contra o Flamengo, 1x0 contra o Ceará. São jogos de poucos gols aqui, ó. E vem pontuando bem o Bento em casa, tá? O Avaí, por sua vez aí, ó, vem cedendo muito ponto, tá? Talvez o Bento não tenha tanta chance de fazer defesas quanto o Cássio, mas em termos de SG, tenha uma possibilidade maior ainda do que o do Cássio. E claro, e o JP, né, um baita no goleiro aí, não tá entre os que pontuam mais, mas o Ceará, por mais que tenha cedido apenas 4,5 para os goleiros mandantes, quando vai jogar fora de casa, mesmo assim ainda é o segundo time que mais cede. Então o JP aqui, ó, vale a pena? Vale a pena. O JP tá com uma média em casa de 4,33 em 3 jogos. É um goleiro mais salgadinho, pra quem tem cartoleta, ó. Mas olha o desempenho do JP aqui, ó. Quando segura o SG, passa de 5 pontos com facilidade. Quando toma gol, mesmo assim ainda faz defesas, tá? Ceará é um time que vem jogando bem fora de casa, aí ó, 3x2 contra o Palmeiras, perdeu apenas de 1x0 para o Atlético, na Arena da Baixada, mais 7 pontos, tá? Como a gente viu ali, é o segundo com mais 7 pontos. Então assim, ó, de maneira curta, grossa e objetivo, pra mim, os 3 melhores goleiros pra rodada é o Cássio, o JP e o Bento, certo? Correndo um pouquinho por fora, como eu falei aí, ó, de repente, né, pode dar certo aí um Douglas Friedrich, que a gente viu ali que o desempenho do Atlético Paranaense em casa não é dos melhores do ponto de vista ofensivo, né? E o Avaí já segurou o SG contra o Inter, por exemplo. O Avaí tem uma média de gols sofridos de 1,50, mas olha a média baixa de gols aqui, ó, apesar de ser o nono melhor mandante do Atlético Paranaense, 0,67. Olha os jogos do Avaí fora, 0x0, 3x0. Uma biaba aqui. Mas ó, o Atlético Paranaense, poucos gols. É outro jogo, tá? Se tem 2 jogos aqui, ó, que eu acredito que vai ter uma perspectiva baixa de gols, tá? É o Cuiabá e o Internacional e o Atlético Paranaense e o Avaí, tá? Talvez até o Fortaleza e o Fluminense, né? Mas tem que analisar com mais carinho aí. Até quarta-feira eu vou ter esses dados melhores, né? E dos times que vão jogar em casa, ó, Atlético Paranaense é o que mais sério. Por isso que o Douglas, de repente, vale a pena. Não tá entre os goleiros que mais pontuam, né? Mas de repente vale a pena. Onde é que tá o nosso querido Douglas Friedrich? Ó, tá com uma média de 3 pontos fora em 2 jogos, né? Já negativou uma vez, mas é um bom goleiro pra Cartola. A questão é que o Atlético Paranaense cede alguns bons pontos aí, ó. Tá? Cede alguns bons pontos, não negativou o goleiro ainda. Deve ser exigido também, certo? Mas assim, ó, jogando fora de casa, o Everton, né, de repente pode dar certo aqui com o Juventude, o próprio Gatito aqui, ó, só que o América é um time que não cede quase nada. Deixa eu inclusive dar uma olhadinha aqui em defesas aqui. Vamos ver defesas. Ó, novamente o Cássio tá bem, São Paulo cede alguma coisa, ó, o JP também tá bem novamente, Ceará cede alguma coisa, tá? Ó, mas o Bento aqui tá arrebentando aqui, ó. É o goleiro juntamente com o Cássio que mais faz defesas e o Avaí tem a mesma quantidade de defesas cedidas do São Paulo. Então tô convicto sim nesse aspecto, tá? Tem outros goleiros que estão bem, com desempenho bem fora de casa. Ó, o Muralha tá bem aqui, ó. O Atlético Goianiense não cede tanto assim, mas tá bem. O cruzamento de caldo tá bem interessante para defesas, tá? Gatito aqui, ó. E o próprio Tadeu, ó. Quem tiver, tá? Quem não for escalar ninguém no Flamengo, porque assim, ó, gente, lá no Flamengo, lá na Gávea, a coisa tá estranha, tá? Tá bem estranha. Declarações de Jesus, rendimento baixo de alguns jogadores, tá bem estranho. O Flamengo, nesse momento em casa, tá? É o segundo time depois do Juventude que mais cede defesas para goleiro. E o Tadeu tem um bom desempenho, tá? E ó, o Flamengo em casa não tá bem, tá? Não tá bem aqui, ó. O Flamengo é o 11º melhor mandante, uma média de gols por partida, tá? Vem sofrendo poucos gols. Olha só o Flamengo em casa: 0x1 pro Botafogo, 0x0 com o Palmeiras, aquele jogo antecipado, 3x1 pro São Paulo, né? E o Goiás aqui fora de casa, aqui, ó, vem tomando muito gol, né? Mas o Tadeu, mesmo assim, tomando muito gol, ainda consegue pontuar alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha no nosso Tadeu aqui. E Tadeu, ó, 4,17 em 3 jogos. Ó, 12,5, negativou aqui, ó, e 2. Mesmo um sistema defensivo fragilizado, que vem tomando muitos gols, como é o do Goiás, fora de casa, mesmo assim o Tadeu pontua bem, né? E o Flamengo 7 pontos aí, ó. Por quê? Vai ser bem exigido. Vai sair com o SG? Acho difícil e improvável, mas deve ser um dos goleiros mais exigidos aí pra rodada, com certeza aí é o Tadeu, tá? Em termos de defesa. Mas o cruzamento de calças aqui tá muito interessante ainda pro Cássio, com perspectiva de SG, pro JP e até mesmo pro Bento, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em finalizações aqui, ver os times que mais estão finalizando, né? Pra ver quais são os goleiros que serão mais exigidos. Ó, o Santos é muito ofensivo em casa, o João Ricardo, ó. O Santos em casa tá numa pegada, gente, enorme, tá? O Santos em casa tá numa pegada enorme, tá? E tudo isso que eu tô mostrando aqui vai valer pra atacante também, ó. O Santos é o melhor mandante aqui, ó, vai enfrentar o Ceará, o 4º melhor visitante. Mas o Santos tá com uma média de 3 gols por partida em casa. Uma média baixa, ó, de 0,67, tá? Olha só, o Santos 4x1, 3, 2, tá? O Santos tá numa pegada sensacional. Inclusive, eu fiz um levantamento aqui, ó. Nos últimos
5 jogos em casa, são 5 vitórias consecutivas com média de 3 gols aproximadamente. O Santos está muito ofensivo em casa, então você tem que ter um atacante do Santos no seu time, um meia, de repente pode ser muito salutar, tá? Mas o Ceará é um time difícil de ser batido fora de casa, aqui ó, empatou, ganhou, perdeu uma de apenas 1-0, tá? O Ceará que é complicado, mas o Santos com certeza tem muito bom em casa e o João Ricardo deve ser muito exigido, tá? Outro goleiro que deve ser bem exigido aqui é o Everton, tá? E aqui entra uma questão aqui ó, que de repente pode dar certo. Por quê? Porque mesmo sendo o terceiro confronto com maior média de gols, 3 gols por partida, né? As 5 oportunidades, as últimas 5 que o Palmeiras foi visitar o Juventude, aí ó, conseguiu segurar 2 SGs, tá? Ó, e o Palmeiras aqui ó, faz gol todo jogo lá, ó. Então outro meio atacante aí do Palmeiras também vale a pena, tá? Assim como o Fluminense e Fortaleza, é o segundo com maior média de gols, ó. E aqui o Flamengo, ó, por mesmo que esteja mal, né? Quando eu vejo aqui Flamengo e Goiás, eu lembro daquele 6-1 em 2019, tá? Onde o Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol mitaram, tá? Foi 11 horas da manhã no domingo, eu sei porque o meu filho nasceu naquela época, tá? Meu querido Matheus Henrique, meu caçula, certo? E aqui, ó, ajuda mais ainda a gente perceber isso, ó. Olha o Palmeiras aqui, ó, Santos, o próprio Corinthians aqui, ó, o Fortaleza aparecendo aqui, ó. São os melhores ataques, tá? Pra se escalar nessa rodada. E essas são as melhores defesas, ó. Corinthians, Atlético Paranaense, o Ceará tá aqui porque vem se defendendo bem fora de casa, ó, o Santos aparecendo, ó, até o próprio Avaí, ó. E essas aqui, ó, são os piores ataques, piores defesas. Então, esse quadrozinho aqui, ó, é muito bom pra você dar uma olhada e dar uma refletida. Por que eu tô mostrando isso tudo? Os piores ataques com menos gol. O Flamengo está entre os piores ataques mandantes dessa rodada. Nos últimos 3 jogos fez apenas 3 gols. Como eu falei, a coisa tá muito estranha na Gávea, tá? Esse era o tipo de jogo, se o Flamengo tivesse voando como em outros tempos, era pra triplicar, quadriplicar o Flamengo no meio pra frente, tá? Mas do jeito que tá, tô meio cabreiro, tá? Vou ser bem sincero pra vocês, certo? E em casa, quem é que tá sendo em defesa aqui, ó? O Atlético Paranaense cede bastante, ó. E o Avaí até que ataca, ó. O Bento tem possibilidade de SG e deve ser exigido, né? Então realmente tô bem convicto em relação aos goleiros, certo? Vamos dar uma olhadinha em média básica, que sempre ajuda a gente aí, salva a gente pros goleiros. Eita, Arrascaeta tem jogando demais, olha só. 5.66. O Arrascaeta nesse momento é o jogador, não é o meia não, é o jogador com melhor média básica do Cartola, da competição. O Uruguai joga muito, tá? Ó o Cássio, média básica. Ah, o Tadeu aparecendo aqui em média básica, ó. Daí eu falei do Bento e do JP, certo? E aqui cabe 3 ressalvas aqui, ó. Walter, Gatito e Jailson estão muito bem, tá? Ó, o Walter tá com uma média de 4.62 jogos, certo? Olha o desempenho do Walter em casa, 7.22, mesmo perdendo o SG, ó. Vem pontuando bem, tá? Vai enfrentar o Internacional, que não negativou o goleiro ainda. Walter, pelo desempenho dele, tá valendo a pena sim, ainda mais que esse jogo pode ser de média baixa de gols, tá? Então são outros goleiros aí que eu vou indicar, certo? Gatito também vem com desempenho bom, ó. 3 pontos no único jogo fora de casa, mas desde que voltou, ó. Gatito sempre foi bom goleiro pra Cartola, ó. Não negativou ainda, tá? E o América em casa é muito ofensivo, ó. Tirando SG, não negativou o goleiro ainda, tá? Então deve ser muito, muito exigido, tá? E o Botafogo vem crescendo bastante. Mas não acredito muito no SG do Botafogo não, tá? E o Jailson, né? O Jailson que ia se aposentar, não acabou se aposentando. Ó o Jailson em casa, 6.50 em 2 jogos. Olha só, quando segura SG, 10 pontos. Quando não segura, 3 pontos. Jailson tá pegando muito. E é um goleiro de fazer defesas sensacionais, né? Ó, e o Botafogo, por sua vez, oscila entre ceder alguns pontos e não ceder. Mas são 2 goleiros aí, ó, que deve ser uma partida movimentada com gol dos 2 lados, acredito eu, tá? Com gol dos 2 lados, porque o Botafogo aqui, ó, o América e o Botafogo é o 4º jogo do confronto histórico com melhor média de gols, tá? Apenas com 2 SGs do América nos últimos 5 jogos que o Botafogo foi enfrentar o Coelho lá em Minas, tá? E aqui, ó, os ataques de Botafogo e de América estão entre os melhores ataques para rodada, tá? Então acho que é jogo bem movimentado ali, ó. Dá para ficar de olho no Edson, no Vitor Sá que tá pontuando bem, algum atacante de surpresa ali do América, né? O próprio Índio Ramírez vem fazendo gols, né? Então aqui, ó, gente, como eu falei, curto e grosso para essa rodada. Quinta-feira tem um vídeo de bons baratos de valorização, mas nesse momento para mim aqui, ó, Cássio, JP e Bento são as melhores opções para rodada. Everton pode valer a pena, tá? Jogando fora de casa. Jailson também pode valer a pena. O Tadeu deve ser muito exigido. Gatito e Walter pelo desempenho que vem tendo, tá? Então essas são as minhas opções pro gol. E nesse momento, né, vou ter que ver a minha colinha, certo? Porque como eu tenho 3 times para escalar e eu não gosto de ficar repetindo jogador, para quê? Para dar a opção para vocês, mostrar que é possível sim fazer uma boa escalação, tá? Mesmo diversificando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, é. Não tô com aquela quantidade toda de cartoletas que eu queria, né? Nesse momento eu tô indo com o Bento, tá? Tô indo com o Bento, certo? Porque eu estou com 150 cartoletas quase, né? A hora que eu estiver lá com 160, 170, daí o pau vai pegar. Aí o pau vai pegar, tá? Mas vamos para nossos queridos zagueiros. Já vamos botar aqui pela média. Eita, Raul Gustavo fez aquele golzinho. Maicon, bem demais. Então vamos lá para nossos backs. Usando nosso querido Catimba Stats, ou States, como eu sempre brinco, né? Deixar goleiro já por média mesmo. Zagueiro por média, depois a gente vai ver. Casa fora todas as posições. Vamos botar zagueiros, tá? Finalização aí, ó. Santos como tá finalizando aí, ó. O Maicon, ó.
Aqui, ó, o zagueirão do Flamengo lá, o que voltou. Até anotei ele aqui. Bem viável pra rodada, tá? Bem viável. O Pablo, tá? Bem viável. A gente vai ver ali que ele tá com uma média básica boa, enfim. Vamos lá, pontuação média pra zagueiro. Quem vem pontuando muito bem em casa? Esse jogo já foi adiantado, como a gente falou, novamente. Corinthians e Santos vêm se defendendo muito bem em casa. São Paulo não cede quase nada, tá? Mas o Ceará cede uma quantidade considerável. E novamente aqui, o Atlético Paranaense. Então, gente, eu tô convencido, pode dar tudo errado, tá? Mas os sistemas defensivos jogando em casa pra essa rodada é Corinthians, Santos e Atlético Paranaense. Olha a quantidade de pontos que o Avaí cede. Então vamos ver esses três sistemas defensivos, tá? Vamos lá. Começando com o Corinthians. Corinthians. O Gustavo fez gol, deve estar muito valorizado, certo? Tá com uma média de 6 pontos em casa, em 2 jogos. Tá? Vem muito bem aí, ó, segurando SG e fazendo alguns... fazendo desarme, enfim, fazendo alguma coisa aqui, ó. Sofrendo 3 faltas, fazendo algo que tem uma média básica pra ele, pequena, mas tem. São Paulo, por sua vez, é que é um time perigoso aí, ó. Oscila entre ceder e não ceder pontos. Mas como o confronto histórico é de média baixa de gols, de repente dá certo. Eu ficaria em stand-by no Raul Gustavo. Posso até queimar minha língua. Eu ficaria com o Gil, tá? Porque o Gil tá com um desempenho melhor em casa, 6.60, né? Tá custando 7 cartoletas. E o Gil tá muito bem, tá? O Gil tá muito bem. Tem a questão da bola aérea, né? O Gil chega bem cabeceando. Mas não são os meus preferidos pra defesa nesse momento, tá? Vamos lá pra Atlético Paranaense. Atlético Paranaense aqui já melhora a situação, tá? Tem dois zagueiros aqui, ó, baratinhos. 5.34, né? O Matheus Felipe, certo? Tem média em casa de 3.43, não é aquela maravilha, ó. Mas vem pontuando, certo? Vem pontuando. Ele joga melhor fora de casa, é a minha opinião. O Pedro Henrique já joga melhor em casa. A questão é que o Avaí tá cedendo ponto demais aí, ó. Então os dois valem muito a pena pra essa rodada. Aliás, o sistema defensivo do Atlético vale a pena. Ó, o Pedro Henrique tá com um desempenho melhor em casa. 4.77 em 3 jogos. Ó, o Pedro Henrique em casa, como vem pontuando bem, mesmo perdendo SG, ainda faz alguns desarmes, ó. Vale a pena? Com certeza vale a pena. Pode ver, ó, o Matheus fora, melhor. Em casa, o Pedro Henrique está melhor, tá? Inclusive vai ser um dos nossos zagueiros, certo? E aqui por último, nosso querido Santos, né? Na Vila Belmiro, nosso Santos do Pelé. Maico tá bem demais, a gente vai mostrar que é um dos zagueiros com melhor média básica, um dos zagueiros com maior número de desarmes. 9.45 em 2 jogos, tá um pouquinho salgado, tá? Mas vale a pena. Olha as pontuações do Maico em casa. Mesmo perdendo SG, 5 desarmes contra o Curitiba. E vai enfrentar o Ceará que fora tá bem, que é um time ofensivo fora, mas ó, mesmo tirando SG aí, ó, 7 pontos pra zagueiro. Então o Maico, pra mim, uma das melhores opções também. Esses zagueiros, quem não tiver cartoleta e quer alguns zagueiros do Santos, o Bauerman vale a pena, tá? Mas tá com desempenho abaixo, bem abaixo. 3.83 em 3 jogos, mas não negativo ainda, né? Então ele não é assim, ó, um bom zagueiro, assim como é o Maicon, né? Pra cartola, né? O Maicon ainda de vez em quando faz algumas finalizações, bate falta, né? Mas vale a pena pra quem tá sem cartoleta, né? Então pra mim, assim, ó, são esses 3 zagueiros, tá? Nesse momento aqui, ó. Corinthians, esses 6 zagueiros, tá? Daí depende do seu bolso aí, da sua perspectiva aí, da sua intuição. É Corinthians, Santos e Atlético Paranaense. Dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito ponto aí? Aqui é uma briga grande, o Juventude cede uma quantidade considerável, né? E o próprio América. Só que o Botafogo não vem pontuando tanto. Aqui fora de casa, dá pra dar uma arriscada, tá? Nos zagueiros do Palmeiras, certo? Principalmente o Murilo. Principalmente o Murilo, que o Murilo vem com bom desempenho, certo? Onde é que tá aqui? Palmeiras. Tá? O Murilo vem com bom desempenho. O Ceviche vai jogar o primeiro jogo, deve precisar dos 5 pontos integrais pra começar a valorizar, ó. Murilo tá com muita, mas muita regularidade, tá? Vai enfrentar um Juventude aí, ó. Negativou pouquíssimos zagueiros, sério uns pontinhos, tá? Mas pra mim ainda não é a melhor opção. Mas correndo por fora, como eu falei ali no início, ali, ó. De repente alguns SGs que podem acontecer fora de casa do Palmeiras, né? Ou até mesmo do Internacional aqui, ó. E o mercado aqui entra, tá? Por que o mercado entra? Se a gente botar aqui, ó, desarmes pra zagueiros, a gente vai ver que o zagueiro Internacional tá bem... Ó, o Raul Gustavo, ó, o Pedro Henrique. Ó, o Henrique já não botaria tanto, tá? Mesmo se ele contra o Atlético Mineiro, sabe por quê? Porque os zagueiros do Curitiba estão pontuando bem em casa, fora nem tanto, tá? O Marlon aqui tá bem, tá? Tá bem em casa, tá? É um cara que é pra se considerar, 2.80. Tá bem de maneira geral, só negativo aqui, mas em casa só tem uma amostragem, mas no Internacional aí, ó, até que cede os pontinhos, tá? Ó, 10, 5, oscila entre ceder e não ceder, vai depender do resultado aí, mas seria lá minha 7ª, 8ª opção, tanto ele quanto o mercado, tá? Ó, o mercado já tá bem fora, ó, 6.65 em 2 jogos, 9.5 com SG, 3.8 sem SG com 4 desarmes, né? Cuiabá é um time aí, ó, que não é de fazer tantos gols, não negativou zagueiro. Vale a pena? Vale, os dois são 2 pontinhos aí fora da curva para serem analisados. Inclusive na média básica aqui, ó, se a gente olhar, ó, mas eu prefiro o mercado, tá? Eu prefiro o mercado, desarma mais do que o Marlon. Mas o Marlon tá com uma consistência muito grande fora de casa. Em casa já nem tanto. Tá, ó, ó, Arboleda como tá bem com aquelas... Ó, o Maicon aparecendo aqui, ó. Murilo também, ó, o Gil. Todos os zagueiros que eu falei, tá? Daí, tirando desse daqui, nós temos 2 grandes zagueiros pra Cartola. Que é o Arboleda, que meteu bola na trave, fez chover no último jogo, só faltou um gol pra ele. E mesmo perdendo SG, fez 11 pontos. Mas fora de casa não tem um desempenho tão bom assim, ó. Em casa, ele
até que vai bem, é bem ofensivo. Mas como é um cara que tem uma bola aérea forte, quem quiser apostar aí, ó. Mas o Corinthians é um time que vem sofrendo poucos gols em casa. Mas cede uns pontinhos aí pra zagueiro. Outro pontinho fora da curva aí pra ser analisado. Eu prefiro, por exemplo, o Gil jogando em casa, tá? Mesmo sendo um clássico. E o outro aqui é o Nino, né? Que é um grande zagueiro pra Cartola. Tem média de 3,50 fora em 3 jogos. Ó, o Nino é outro cara de muita regularidade, mas é o tipo de cara que eu gosto de escalar em casa. Mas como o Fortaleza anda vivendo um inferno astral, né? E é lanterna do campeonato aqui, ó. Fortaleza, ó. Em casa, vamos ver como é que tá o Fortaleza. O Fortaleza é o segundo pior mandante. Time lá do Ceará, lá. O Ceará tá complicado lá pro pessoal, tá? Ó, o Fortaleza, ó. 16º melhor mandante da frente, 4 pior. Tem uma média de 0,33 de gols feitos em casa, né? O Fluminense que ainda tomando alguns gols aí, mas mesmo assim é o 7º melhor visitante. Vamos ver o Flu aqui, ó. 3-2, bem fora da curva, mas aqui, ó, 1-1 com o Palmeiras. Ganhou do Cuiabá, né? Essa partida do Curitiba foi bem fora da curva, mas geralmente o Fluminense, fora de casa, são partidas de poucos gols. E o Fortaleza anda fazendo poucos gols em casa aqui, ó. Só fez um gol pro São Paulo até agora. Então, quem sabe aí um Nino aí, ó, pode dar certo, tá? Porque tem média básica e dos SGs aqui, ó, jogando fora de casa, como eu falei, ó, Inter pode rolar, né? O Fluminense e o Palmeiras, tá? Mas eu prefiro esses SGs em casa, Corinthians, Santos e Atlético Paranaense. Bom, dito tudo isso, vamos escalar meus dois zagueiros aqui, né? Vou com o meu querido Maicon, que tá jogando demais. Acho que é difícil abrir mão dele, tá? É um cara que tem muito recurso, certo? E o meu outro zagueiro aqui, ó, Matheus Felipe, gosto dele, mas fora de casa. Vou botar o nosso querido Pedrão, tá? Tem uma consistência muito grande. E com isso, estou dobrando sim o Atlético Paranaense, que pra mim é um dos SGs mais viáveis. Vamos lá para os nossos laterais, para não perder muito tempo. Eita, Egídio, hein? Pra Cartola é bom demais. O pessoal fica meio chateado aí, os torcedores dos times por onde ele passou. Ele jogou aqui no Figueirense e jogava bem, tá? Pra Cartola é um dos melhores que tem aí, tá? É muito completo, dá assistência, enfim. É bom jogador sim. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos queridos laterais já, pra não perder muito tempo, que tem vídeo quinta-feira de bons baratos de valorização. Mas acho que depois dessa valorizada aí, o pessoal vai dar uma melhorada. Ó, Piton tá bem demais. Vamos lá, zagueiros, pontuação média que eu vi. Vamos dar uma olhadinha aqui em desarme, eu não vi, né? Pra dar uma atropeladazinha antes aqui, ó. Desarmes, mané. Eita, burro, dá 0 pra ele. Olha o Santos como tá bem, por mais que o Ceará não ceda. Juventude aqui, ó, pode se destacar contra o Flamengo também, tá? E dos times que estão jogando fora de casa, olha só. Inter cede bastante, Curitiba. Só que como a gente viu ali, o Marlon não é zagueiro de muito desarme. E vocês podem procurar aí e pesquisar. O Atlético Goianiense também não é zagueiro de muitos desarmes, tá? Aqui melhora um pouquinho a situação pro Atlético Paranaense, mas realmente pra desarme aqui em casa tá bem demais o Santos, tá? E jogando fora, ó, o Internacional, o mercado aqui, ó, como cresceu aqui, ó, né? O próprio Murilo, como vale a pena aqui, ó, pela quantidade de pontos aqui que vem cedendo de Juventude, né? Não vou citar muito aqui, ó, o Santos cede bastante desarme para zagueiro, não vou citar muitos zagueiros do Ceará, porque também não são zagueiros de muitos desarmes, tá? Mas quem quiser dar uma escada, fique à vontade. Vamos botar para pontuação média aqui, voltar para os nossos queridos laterais. Eu dei uma pequena atravessada, mas não tem problema. Ó, laterais, como vem pontuando bem o Corinthians em casa, tá? Santos também vem pontuando bem. Ó, o Atlético Paranaense, olha a quantidade de pontos que o Avaí cede. Não, eu tô convicto assim, ó, a defesa é Corinthians, Santos e Atlético Paranaense. Pode estar tudo errado, tá? Mas são as melhores opções. Inclusive aqui, ó, não quero ficar polemizando muito não, tá? As autoridades é que tem que fazer as devidas investigações. Eu, pelo que foram mostrados, 2 vídeos, não vi nada demais. Tá? Mas se o Edenilson tá tão magoado assim, falando tanto, também tem que dar um voto de confiança pra ele, mas eu não quero polemizar não, tá? Eu vou falar só de Cartola, e de Cartola o Rafael Ramos tá muito bem. Aliás, os laterais do Corinthians, tá? Estão muito bem. Olha só, o Piton tá com uma média de 12,90 em 2 jogos em casa, certo? Ó, 7,9, 17,9. E o São Paulo, por sua vez aí, ó, dificilmente negativa lateral, ó, cede bons pontos, ó, só negativou o Ramon aqui, ó. Então o Piton, uma das melhores opções, vive um bom momento, tá? Tá desarmando bem demais, 17 desarmes, tá? Em 4 jogos e tá chegando bem à frente, tá? Já tem gol e assistência. Tá transformando nos melhores laterais do Cartola nesse momento. Rafael Ramos também gosto muito dele em casa, tá? Média de 9,65 em 2 jogos. Não tem dinheiro, cartoleta, pra botar o Piton? Bota o Ramos. Vale muito a pena, tá? Olha o desempenho dele em casa, 9, 10, tá? Vale a pena? Vale, com certeza. Ah, inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver pra quem que cede mais, né? O São Paulo. Capixaba pela esquerda, né? Não tinha lateral direita, era o Tinga. Everson Aderlan, esquerda. Isla e Felipe Luiz, não dá pra dizer muito, tá? É bem equilibrado, porque o lateral esquerdo ali era o Felipe Luiz como zagueiro e o Tinga do Fortaleza, né? Então não dá pra tirar umas conclusões muito grandes. Mas aqui, ó, eu fiz umas anotações, ó, eu faço umas anotações doidas pra caramba. Essas 2 folhinhas eu consigo botar a rodada toda aqui, tá? E aqui ainda vai a arbitragem aqui embaixo, que sai o card sexta-feira. Olha só, eu anotei aqui dos laterais. O Piton é o primeiro em média básica, ele é o segundo em desarmes, tá? Ele é o terceiro aqui
Anotei, não consigo nem entender minha letra, tá? Rafael Ramos. Aqui, ó. Agora cheguei aqui, ó. O Piton, ele é o melhor com média em casa, dos laterais, disponíveis para rodada. O segundo com média básica e o terceiro em desarmes. Tá? O Rafael Ramos, ele é o terceiro com melhor com média em casa e o quinto em desarmes. Tá? Então os laterais do Corinthians vale a pena? Vale, com toda certeza. Egídio eu vou deixar em stand-by, em casa tá muito bem, mas fora, de repente pode dar certo, mas vai estar muito valorizado. René também para desarme vale a pena, tá? A gente vai ver logo à frente. Mas aqui, ó, os laterais do Santos também são bem atrativos, tá? Lucas Pires, 6.20 em 3 jogos. É um cara que vem pontuando bem. Quando perde o SG, não faz grandes pontuações, mas mesmo assim consegue efetuar alguns desarmes, tá? Vai enfrentar um Ceará aí, ó, que até que cede alguns pontos aí, ó. Deu uma mitada pro Abner Vinícius pela esquerda, tá? E o Lucas Pires de vez em quando chega no fundo. Então, de repente, vale a pena, tá? Assim como o Madison também, tá? Abner Vinícius, uma baita de uma opção. 9.30 em 3 jogos em casa, tá? Ó, 15, 10, 1.8, tá? Se ele segurar o SG, ele chega bem na frente. Vale a pena? Vale. O Avaí é o time que mais vem cedendo ponto aí. Olha só a enormidade de pontos aqui, ó. René fez 11. O Piton fez 17. O Avaí é o time que mais cede pontos para lateral esquerdo, tá? Então vale a pena? Com certeza vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Então aqui, ó. Corinthians, Santos e Atlético Paranaense vale muito a pena. Jogando fora de casa aqui, ó. Ficaria com o René, tá? Porque o Cuiabá, além de ceder alguns pontos aqui, ó. Ó, e o Botafogo também, tá? Dá pra dar uma apostada ali nos laterais do Botafogo, principalmente Saravia ali, pra desarmes, porque o América é um time bem ofensivo. Vamos dar uma olhadinha em desarmes? Ó, Botafogo aqui, ó, Curitiba e Botafogo desarmam muito aqui, ó. Quem quiser botar jogador pra desarme aí, ó, Egídio, Saravia, vale a pena sim, tá? Sem pensar muito em SG, mas vale a pena, porque se eles conseguirem um SG por um acaso, estoura nos desarmes provavelmente, ó. Mas o René tá figurando bem também, tá? Tá figurando bem em desarmes. E jogando em casa, o time que mais cede desarmes para laterais é o Juventude, tá? Laterais do Palmeiras também não estão totalmente descartados. Olha, mas olha como o Piton e o Ramos é uma boa aqui, ó. São Paulo cede uma quantidade considerável. E Santos e Corinthians e Atlético Paranaense são os times que mais desarmam em casa com seus laterais. Olha, o Avaí cede um monte, hein? Então o Abner vale muito a pena, tá? Vamos ver outros laterais interessantes aqui, ó. Inclusive, vamos botar aqui, ó, para desarmes, vamos ver. Matheus Alexandre tá desarmando muito, ó. 19 desarmes em 6 jogos, certo? E como a gente viu aqui, ó, são pontinhos fora da curva aqui, ó. Olha só, tá desarmando muito. Só que o Atlético Mineiro não cede tantos desarmes, né? Eu prefiro ficar com os times que vão jogar em casa. Lucas Pires, Piton, ó, Saravia, René, Egídio, como eu falei, para desarmes aqui, ó. 3 times que vão jogar fora aí, ó. Mas acho difícil o SG mais, os caras estão desarmando demais, né? Inclusive, se a gente botar aqui, ó, média básica. Vamos ver média básica de lateral. Vamos ver o que nos aparece aqui. Ó, o Egídio tá aqui, o René tá aqui, Lucas Pires tá aqui, ó. Matheus Alexandre aparece, ó, Rafael Ramos. Então assim, ó, tô convicto realmente, tá? Pra essa rodada ficaria aí, ó, os laterais de Corinthians, Santos e Atlético Paranaense, certo? E fora de casa, Saravia, o Egídio ou o Matheus aqui que estão bem, tá? E até mesmo o René pra desarmes, tá? Então temos alguns bons laterais aí, temos. Nesse momento aqui vou ter que dar uma olhada na minha colinha, são 3 times aqui, deixa eu ver como é que eu fiz aqui, né? Ou eu triplico o Atlético Paranaense, certo? Ou eu duplico o Corinthians, tá? Nesse momento aqui eu vou com o Piton, não quero ficar sem ele, tá? Tava pensando em ir com o Lucas Pires, certo? Tava pensando em ir com o Lucas Pires, mas o Corinthians é o time que mais desarma com os laterais em casa, tá? Mais desarmas com os laterais em casa, né? E é o time que mais pontua também, né? Eu tô muito em dúvida mesmo entre o Ramos, tá? Que tá com uma média de quase 10 pontos em casa, certo? E o Abner Vinícius, tá? Só que como o Abner não é um cara que desarma tanto, por exemplo, se ele perder o SG e não fizer gol nem der assistência, a pontuação dele vai lá embaixo, tá? Tem chance? Tem, mas o Rafael Ramos ele é mais completo, tá? Ele desarma mais, eu vou dobrar as alas do Corinthians, tá? Então tô dobrando o Corinthians, poderia ir com o Lucas Pires aqui, ó, dobrando o Santos também daria bem, ou até triplicando aqui com o Atlético. É porque eu tô convicto nesses 3 SGs, tô procurando algo a mais. São jogadores que podem entregar aqui, ó, um desarme, certo? Aqui ofensivamente também desarme, certo? Aqui bate algumas faltas, tá desarmando muito, então é isso que eu tô procurando, tá, gente? É isso que eu tô procurando nesse momento, né? Mas até quinta-feira e na live de sábado, né? Quinta-feira no vídeo Bons Baratos Valorização e na live de sábado, meio-dia, a gente vai encontrar outras opções ainda, mas tô convicto nessas que eu acabei de falar pra vocês, tá? Vamos deixar aqui média. Eita, Rascaeta. Ah, não, vou deixar de fora não, já vou botar, não tem como deixar um de fora. E eu digo mais pra vocês, tá? Diferentemente das outras rodadas, onde era mais fácil escalar atacante meia, e tava difícil pra zagueiro, goleiro, enfim, lateral meia boca, essa rodada pra mim tá sendo ao contrário. Pra mim tá mais tranquilo de escalar goleiro, zagueiro e lateral, e meia e atacante já tá complicado, tá? Arrascaeta eu vou botar? Vou porque eu já mostrei aqui, ó, mas vou mostrar de novo. Ele é o jogador com melhor média básica. Ele te entrega 5.66, quase 6 pontos, sem gol, sem assistência. Tá um monstro gringo, olha só. 6, 19, 16, 5, 7,
Como é que tu vai deixar de fora um cara desse? Ah, mané, mas o Flamengo tá em crise. Não interessa, mas o cara é profissional, joga demais. Ah, o Flamengo pode estar lá, ó, caindo aos pedaços, lá, brigando, né? Jesus querendo voltar, enfim, o treinador lá, o Paulo Souza, tá perdendo o vestiário, pode ser, né? Gabigol fazendo corpo mole. Mas esse aí é profissional pra cacete, tá? Ó, e o Goiás, por sua vez, aí, ó, até que cede uns pontinhos aí, ó, tá? 15.3 pro Andrei. Ó, o Gomes, de repente, pode ser uma boa, né? Ainda mais com a média básica. Mas vamos ver diretamente aqui, ó. Lateral a gente já viu pontuação média de desarmes, né? Deixa eu ver se eu já vi desarmes de laterais mesmo. Já vimos desarmes de laterais aqui, ó. A gente constatou realmente que Corinthians, Santos e Atlético Paranaense são os melhores. Vamos botar pontuação média, porque meia tem muita coisa pra gente ver, tá? Quem tá conquistando muitos pontos aí com seus meia em casa? Flamengo, tá? E aqui, ó, quem cede tá bem difícil, tá? Mas o meia do Corinthians aqui, ó, não é de todo ruim. O negócio é clássico. O Corinthians não vem pontuando bem com seus meias em casa. Mas São Paulo é o time que mais cede pontos pra meia jogando fora, tá? E o Flamengo é o que mais conquista jogando em casa. Então, assim, ó. Meia do Flamengo, pelo menos o Arrascaeta você tem que ter no seu time, tá? Quer botar um Gomes ali, de repente, por causa dos desarmes, pode valer a pena, tá? O Gomes oscila um pouquinho, oscila, mas mesmo assim ainda tem uma média básica de 4.36. Tá com uma média em casa de 7.75. Ó o Gomes, 4, 11, 7, 2, 8.1. Vamos dizer que ele decepcionou apenas aqui, ó, no 2.9. Foi justamente quando eu escalei ele, tá? Mas de maneira geral ele é um cara que entrega pontos, tá? Vale muito a pena, certo? E realmente o Flamengo é o time que mais pontua em casa. Ah, não tem dinheiro pra nenhum dos dois. Vale até um Everton Ribeiro, tá? Como a gente vai ver aqui na frente aqui, ó. Vamos botar aqui já direto aqui, ó. Ó, então aqui, ó. Média básica pra não mostrar de novo, tá? Andrei muito bem, mas eu prefiro o Andrei em casa. Zé Rafael também tá bem, deu uma caída. E o Lima sensacional, tá? O Lima é um cara que pode escalar, ó. Com chuva, com sol, relâmpago, trovoada, né? Caindo fogo, ó. 5, 10, 4, 3. É jogador de cartola, tá? É um jogo mais difícil contra o Santos na Vila? É. Mas é bom jogador pra cartola, tá? O Lima é fora de série. A gente busca às vezes o Vina pra um gol, pra uma assistência, mas o Lima entrega pontos, certo? Vamos lá. Inclusive aqui, ó, o jogo é ruim pra ele, tá? Mas depois vocês me cobram. Ele vai tirar da cartola 3, 4 pontos facilmente. Certo? Os times que vão jogar fora de casa. Santos tá com uma média boa por causa daqueles gols do Ganso, tá? Mas o Fortaleza também não cede aquela enormidade. Pode ver que pontuação média conquistada cedida tá muito equilibrado, gente. O que mais me salta aos olhos é o São Paulo, que mais cede pontos jogando fora, tá? E o Cuiabá, que é o que mais cede pontos jogando em casa. Então aqui, ó, outro carinha aqui, ó, pra ficar de olho, o Alan Patrick fez gol, é o Edenilson, tá? Onde é que tá o Edenilson? O Edenilson tá com uma média básica de 2.96, pra mim é bom, tá? E olha só o equilíbrio do Edenilson aqui, ó, 6, 5, 3, 7. Aqui ele deu uma decepcionada. Ele é um cara que vem entregando pontos, tá? E o Cuiabá aí, ó, só negativou aqui o Arias. E nem sei se jogou de titular nesse jogo. Cede uns pontinhos, tá? É um cara com muita regularidade. Tô falando isso, sabe por quê? Porque vai ser uma rodada difícil pra meio atacante se você não for nos óbvios, tá? Os óbvios. Vamos lá. Vamos sair de pontuação? Vamos pra desarmes. Eu quero chegar em gol e assistência que eu me interessa. Ó, desarmes. Ó o João Gomes como vale a pena, ó. Por mais que o Goiás não seja o time que mais desarme, ó. O Flamengo vem desarmando bem, tá? A questão é o vestiário do Flamengo. Mas, infelizmente, não tem pra onde correr, tá? É um confronto muito favorável. Tá certo? Dos times que vão jogar em casa, tirando o Flamengo, ó, o Atlético Goianiense desarma bastante e o Curitiba cede, tá? Esse jogo vai ser desarmes, ó. Quem quiser botar o Andrei também, ó. O William Farias, ó, do Curitiba, ó. O Atlético Goianiense é o time que mais cede desarmes em casa. Pode ser bem viável, tá? O Atlético Paranaense também vem desarmando uma quantidade considerável aqui, ó. O terceiro, o segundo mais armas junto com o Atlético Goianiense. O Avaí é que não cede muito. Mas mesmo assim, ó, dá pra dar uma arriscadinha aqui, ó. Se não for pra escalar, tem esses dois aqui, ó. Se não for esses dois contra o Avaí, você não escala mais ninguém do Atlético Goianiense no meio. Pelo menos é o Atlético Paranaense, tá? Pelo menos é o que eu penso, tá? O Moura tá com muita regularidade, tá? Tá entregando pontos, certo? Aí, ó. 4, 8, 6. Só aqui que deu uma decepcionada, tá? Então vale a pena? Vale, tá entregando bastante ponto, tá fazendo desarme aí, ó. 19 desarmes em 4 jogos, isso é muita coisa. E tem o Terãs, né? Pra gol, pênalti, enfim, que deu aquela decepcionada aquele dia e perdeu o pênalti, tá? Mas ainda é um cara que vale a pena, que vira e volta ele dá aquela estourada. Então aqui, ó, quer tentar dar uma mitada? Bota o Terãs pra gol contra o Avaí, que o Avaí se defende bem fora de casa, tá? Mas bate pênalti. Você quer ir na regularidade, vai com o Hugo Moura, que deve te entregar uns bons pontos, uns 3, 4, 5 pontos, que é quase uma assistência, tá? Mas pra mim tá bem difícil aqui, ó. Desarme aqui, ó. São Paulo vem desarmando bastante, só que o Corinthians não cede muito. Quem quiser um medo de São Paulo pra desarmar. E aqui, como eu falei aqui, ó, o Andrei de repente vale a pena aqui, ó, ou o próprio William Farias, tá? Porque o Atlético Goianiense vem cedendo bastante desarme aí pra mim, ó. O Andrei tá com 15 desarmes em 5 jogos, mas todo mundo sabe que o forte do Andrei é em casa. Ó, 16, 15, ó. Fora ele te entrega uns pontinhos, mas vale a pena porque é um cara muito consistente pra cartola. Pontua em todos os scouts ofensivos e defensivos. E o William Farias tá muito bem, tá? 19 desarmes aqui, ó. Vem pontuando bem fora de casa, ó. 3, 4, 4 numa rodada difícil, ó. Olha só, 5, 4, 4. Ele te entrega uma assistência, tá? Muita consistência. Se não tomar cartão, tem tudo pra ir bem e entregar novamente 3, 4, 5 pontos. Certo? Mas vamos pra gol e assistência, que é o que a gente gosta, que é a alegria do povo.
né? Bragantino já teve esse jogo. Olha como os meias do Corinthians vale a pena. O Corinthians só fez um gol só, mas São Paulo já tomou 2 gols. É o time que mais tomou gol com assistência de meia, tá? E aqui o meio campo do Corinthians é um meio de campo forte, tá? O Corinthians tá muito bem em casa, é líder do campeonato, tem que ser respeitado, tá? E nesse quesito aqui, ó, o Mantuan tá jogando muito bem, deu aquela cavadinha, né, no gol lá contra o Internacional. Tá com uma média baixa em casa, tá jogando melhor fora, é verdade, tá? Mas é um cara que tem que se levar em consideração, né? Porque vai jogar avançado, geralmente joga pela direita, né? E o São Paulo aí, ó, vira e volta aí, cede uns pontinhos. Não é o time que mais cede, mas deu uma mitada no Arrascaeta aí, ó, que era um meia ofensivo, né? O Maicon seria mais para desarmes, 3 desarmes em 6 jogos, né? E é um cara que tem uma bola parada, de repente pode valer a pena, né? Mas de todos os meias aqui, de repente apostando uma mitada, o Mantuan pode dar certo, tá? Mas o Maicon também não dá para desprezar pelos desarmes e pela bola parada. Fora de casa aqui, ó, contra o Fortaleza, de repente alguém do Fluminense, tá? Agora gols, vamos ver? Ó o Flamengo dos assistências. Ó, de novo, o Arrascaeta é a parte. Ó o Santos aparecendo aqui, ó, com os 2 gols do Zanocelo. Ó o Atlético Goianiense aparecendo aqui, ó. Porque o Rato jogava avançado, enfim, tem muito meia, né? Marlon Freitas fez gol de fora da área, naquele frango lá do goleiro do Botafogo. Mas novamente o Fluminense aparece de novo. E tem o Elvis aqui, né? Assim, gente, vou ser sincero pra vocês, tá? Meia pra essa rodada não tá fácil. Anotei aqui, tentei garimpar alguns meias, tá? Pra mim, realmente, tem que ter aqui a Arrascaeta, certo? Andrei bem viável, muito regular. Mas isso aqui é pra quem tem cartoleta, né? Porque realmente ele foi bem na última rodada e vai jogar fora de casa. Rafael Veiga não dá pra desprezar, tá? Tá com mau desempenho? Tá com desempenho ruim aqui, ó. Fez apenas 3 pontos. Mas é um cara que bate pênalti e facilmente passa dos 10, tá? E como não tem tanto meia assim pra rodada, eu acho que eu vou arriscar no Rafael Veiga, tá? E se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no cruzamento scout, meia aqui, ó, o Juventude já tomou gol de meia, né? Já tomou gol com assistência, de meia também, né? Se a gente botar aqui, ó, todos, tá? Juventude dos times que vão jogar em casa é o time que mais tomou gols em casa, tá? Então é isso que eu vou apostar no Veiga aí, né? Eu sei que se ele for mal é 2, 3 pontinhos só, ele não é um cara de entregar tantos pontos assim, mas vou dar uma arriscada porque não tem tanto meia assim não, tá? Eu anotei alguns aqui, ó, vou até passar rapidamente aqui, ó. Arrasca tem que estar no seu time, tá? Veiga é uma questão de opção, eu vou colocar. Andrei e Zé Rafael estão muito bem. Elvis vem fazendo muito gol, tá? Mas é de pênalti, essa que é a verdade, tá? 6, 12, 7, 8. Aqui não foi bem, ó. Gol de fora da área. Pênalti, pênalti e pênalti. E como eu não tenho card de arbitragem em mãos ainda, não tem como dizer pra vocês. Mas é um cara que vem batendo pênalti. A bola parada do Goiás é com ele, por isso que ele tá bem aqui, ó. Gomes pra desarme. Lima pode botar que vai entregar pontos, tá? Hugo Moura, boa opção. Pikachu, tá? Me agrada bastante, tá? Me agrada bastante, porque o último jogo em casa fez gol. Ele é um cara que entrega pontos no Cartola, tá? E aqui, ó, a questão central tá aqui, ó. Fortaleza é lanterna. Ele tem que vencer de qualquer jeito. Tá ruim, tá ruim. Mas de repente eu vou dar uma apostada aí no Pikachu, tá? Porque tem que vencer aqui, ó. É o pior visitante aqui, ó. O segundo pior, só perde pro Ceará, né? Vai enfrentar, né, um time que fora de casa é um time que vem jogando bem. Aqui, ó. Fluminense, tá? Que vem jogando bem. Aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó. Onde é que tá o... Aqui é o cruzamento, aqui... Vamos aqui, ó. Jogos. Quero mostrar o Fluminense pra vocês. Aqui, ó. Fortaleza e Fluminense. Fortaleza tá muito mal. Fluminense aqui, ó. Empatou. Perdeu de 3-2 e ganhou. Né? Fora de casa é um time chato. O Fortaleza que não tá muito bem em casa. Mas como o Pikachu é um cara que bate pênalti, tem algumas bolas paradas, joga avançado pela direita, e é um cara que vira e volta e te entrega 3, 4, 5 pontos com tranquilidade, vai ser uma rodada difícil com meia, eu acredito que ele vale a pena, tá? Acredito que ele vale a pena. Outros meias aqui, ó, que tá bem difícil pra meia, tá? Como eu já falei, o Moura eu já falei, né? William Farias eu já falei, o André eu já falei, Edenilson já falei, tá? Seriam esses mesmos e o Terence correndo por fora. Então percebam, não temos tantos meias assim não, tá? Não temos, ou você bota um meia pra média básica aí, um meia pra desarmar, ou então você vai realmente nos caras que estão pontuando bem, como o Arrascaeta, Andrei, Veiga, tá? Zé Rafael caiu um pouquinho, né? O Gomes, de repente, pode desarmar bastante, mas assim, ó, tá uma rodada chata pra meia, tá? Então eu vou com o Veiga aqui, ó, e vou fazer uma aposta, que sempre é bom você ter uma aposta no seu time. Ah, Manel, Fortaleza tá mal. É, mas o Pikachu tem recurso, tá? O Pikachu tem recurso. Toda vez que eu escalo ele, ele não me deixa na mão. Se eu não fosse o Pikachu aqui, talvez, pensando aí um Gomes dobrando Flamengo, um Scarpa dobrando Palmeiras, tá? Porque o Scarpa tá bem em casa, tá? Desencantou nesse jogo. Mas se você olhar aqui, ó, fora de casa foi mal, tá? Em casa tá bem, mas fora de casa teve aquela pontuação muito ruim contra o Goiás, né? Mas como o Juventude cede uns bons pontos aí, ó, de repente dá até pra dobrar, né, o Palmeiras. Mas aqui, ó, se eu não fosse o Pikachu, ou eu ia colocar o Gomes aqui, tá? Pra dobrar, ou um Everton Ribeiro pra dobrar o Flamengo. Ou eu ia botar aqui um Zé Rafael muito consistente. Ou um Lima também. Eu ia buscar um cara aqui de consistência. Mas como o Pikachu até que tem uma média básica razoável,
resolvi botar ele, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Tá ficando assim por enquanto. Quinta-feira, bons baratos de valorização. Deve ter outras opções aí pra vocês, tá? Vamos botar aí atacante. E galera, hein? Fazendo golzinho de pênalti. Aquele pênalti, ó, gente, me desculpe, tá? Não foi pênalti. Eu tinha o Caleri no time, tinha. Mas vamos ser sinceros. Não foi pênalti. Era uma agafadinha aí no Cuiabá. Vamos lá partir pros nossos queridos atacantes, né? Então vamos deixar aqui prontinho, né? Ainda vou dar uma garimpada em algum bom meio aí, tá? Até o final aí. Eu até pensei, tá? Em de repente no Bruno Silva do Avaí para desarmes, mas vamos tentar estourar uma pontuação, né? Com meias que façam gol e dê assistência. Mas vocês já sabem os meias com média básica, né? Vamos lá. Atacantes, tá? Vamos tirar de gol, vamos primeiro para pontuação média. Quem vem pontuando muito bem em casa com seus atacantes, apesar da fase ruim, Flamengo, tá? E por incrível que pareça, o Goiás é o time que mais cede pontos para atacantes. Então, se quiser dobrar o Flamengo, PH e Gabigol, vale a pena. Vale o risco? Eu digo risco porque o Flamengo tá meio estranho, tá? Mas vale bastante o risco, tá? Depois do Flamengo, o Corinthians vem pontuando bem, tá? Por mais que o São Paulo não ceda muito, tá? E claro, e o Santos tá muito ofensivo em casa, mas o Ceará também não cede quase nada, tá? Mas mesmo assim eu ficaria com ataques, tá? Jogando em casa. Flamengo, Corinthians e Santos, tá? Flamengo, Corinthians e Santos. Correndo um pouquinho por fora aí, ó. Ó, o Flamengo como também tá entregando pontos para atacantes aí, ó. O Elvis joga um pouco avançado, quem sabe aí, ó. Tá bem complicado de pontuação, tá? Ficaria com esses 3 ataques mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em assistência. Ó, Flamengo novamente, ó. Goiás é o time que mais tomou gols com assistência de atacantes. É realmente BH, tá? Pode ser chover no molhado, enfim, mas, meu amigo, não tem jeito. Tá em crise, tá estranho, tá estranho. BH média básica muito boa, né? 3.77, te entrega pontos aqui, ó. Sempre entregando pontos, certo? E o Gabigol é aquele cara pra estourar na pontuação, né? Bate pênalti, mas tá muito mal esse ano aqui, ó. Dentro de casa até que dá pra dar uma arriscada nele maior, mas fora, olha só que desastre, né? Mas vale a pena, tá? Um cara que foi artilheiro tantos anos seguidos aí, o problema é se tá fazendo corpo mole ou não, mas a gente não tem como saber. E o Santos, olha só, o Santos como faz gol com assistência, tá? De atacante, tá? Então assim, ó, tô convicto, os 2 melhores ataques pra rodada realmente, tá? É o Flamengo e o Santos jogando em casa, tá? Por mais que o Ceará se defenda bem. Marcos Leonardo tá muito bem, tá? 2.22 média básica, 8.73 em casa, vem fazendo gols aí, ó. Pontuando bem, participando das jogadas. Ó, 5 desarmes, 16 faltas sofridas, pontua em quase todos os scouts. Inclusive eu botei aqui, gente, aqui, ó. Marcos Leonardo é o 7º com melhor média em casa, o 4º em média básica, o 7º em gol marcado, o 1º em faltas sofridas, ele briga bastante, e o 3º em finalização, tá? Marcos Leonardo tá bem. Léo Batistão em casa também tá bem, tá? Não dá pra dizer que não. Aqui, ó, tem 2 mitadas, né? Quem quiser dar uma diferenciada, não tem cartoleta, vai no Léo Batistão, de repente pode valer a pena, tá? O Júlio aqui pode até estourar, mas tá bem abaixo desses 2, certo? E deixa eu dar uma olhadinha aqui, o 3º ataque aqui, que de repente vale a pena. O América também é chato em casa, né? Curitiba, Fluminense, o Cano aqui, ó. O Gamalho, de repente pode dar certo realmente, mas eu prefiro os times que vão ficar... Olha novamente, ó. Então, o problema é o momento ruim do Flamengo, mas o Goiás cede demais. Olha a quantidade de gols que o Goiás vem tomando de atacante. E olha a quantidade de gols que o Santos vem fazendo. Realmente são os 2 melhores ataques para se escalar, tá? Nessa rodada. Daí correndo por fora tem outros aqui, ó. Olha o Curitiba, a quantidade de gols que toma. Juntamente com o Goiás, são os times que mais tomam gols de atacante. Quem quiser dar uma arriscada aí com o atacante do Atlético Goianiense, de repente pode dar certo, ó. Luiz Fernando, por exemplo, né? Tá com uma média de 2.90 em casa, né? Não está tão bem assim, é um cara de média básica. A hora que ele fizer um gol, der uma assistência, estoura. Eu prefiro ficar com os caras de centro de área, tá? Eu particularmente. Jogando fora o Botafogo, hein? Ó, um pontinho fora da curva pra se analisar, tá? Tem que chamar atenção pro Botafogo que vem numa crescente. Tá? O Edson é estilo Gilberto do Bahia, né? Quando você menos espera, ele dá aquela estourada, né? Aqui, ó, 9, 20, né? 9. Mas quando ele não faz gol, é aquela coisa, né? 0, um pontinho, tá? Então, se você tá confiante, né? Que o Botafogo vai fazer gol no América, mete bala. Mas aqui tem um cara que me chama muita atenção, tá? O Vitor Sá. Tá com uma média básica de 2.35, uma média de 6,67 nos 3 jogos fora. Olha o Sá fora, 13, 14, 2. É um cara com média básica fora de casa, tá? Um pontinho fora da curva aí pra ser analisado. Fala em média básica, deixa eu ver a média básica de atacante aqui. Ó, Bruno Henrique. Vitor Sá tá aqui, ó. Marcos Leonardo. E daí, dá pra ir com o Dudu? Dá pra ir. O Palmeiras com certeza vai buscar a vitória fora de casa. Só que o Dudu tem um desempenho melhor em casa do que fora. Aí nesse sentido eu prefiro ficar com quem? Prefiro ficar com o nosso querido Rony, tá? Onde é que tá o Rony aqui? Palmeiras. Tá? Vamos ver o Rony. Ó, o Rony tá com desempenho melhor. Só um jogo só. Mas me parece que o Dudu está jogando melhor em casa, perante essa torcida. E o Rony tá melhor fora. Fez aquele gol contra o Goiás, que entrou no segundo tempo, tá? E o Juventude aí, ó. 10 pontinhos, tá?
Negativou pouquíssimos atacantes, sério de pontinhos, tá? Sério de pontinhos. Mas prefiro ainda atacantes do Flamengo e do Santos, tá? Do Santos. Curitiba dá pra correr por fora aí, ó. Mesmo o Atlético Goianiense tomando poucos gols, porque o ataque do Curitiba é muito eficaz, assim como o ataque do Botafogo, que é bom, ó. O ataque do Curitiba também é bom, tá? O ataque do Curitiba também é bom. Resta saber se o Paixão vai jogar ou não. Por quê? Com paixão é uma coisa, sem paixão é outra. Ó, até rimou, hein? Tá, o Léo Gamalho em casa tem um desempenho melhor, mas já fez gol fora, tá? Só que ele é aquele cara também estático, de área, bate pênalti, que é uma vantagem, mas se não fizer gol, não pontua bem, tá? O Manga já tem uma média básica um pouquinho melhor, mas ainda não disse o que veio, só fez aquele gol contra o Goiás, depois não fez mais nada. O grande destaque aqui, ó, tem que ficar de olho se jogar realmente é o Paixão, tá? Onde é que tá? Ó, o Paixão realmente tá contundido, não vai melhorar. Onde é que tá o Paixão? Tá nulo? Tem que ficar de olho, tá? Se o Paixão jogar é o cara diferenciado, média de 9.17, fora aí, ó, 14, 9, 3. É o cara pra ficar de olho, que se aparecer entre os prováveis, se for jogar, tá bom, tá? Tá bom. Mas tá bem difícil, tá? Pra atacante, tá bem difícil. Certo? Inclusive, deixa eu ver a minha colinha aí. Vocês me dêem a licença pra eu ver a minha colinha aqui. Escalar 3 times. Rapaz, eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Tô pensando em uma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Atacante, gols. Pô, o Corinthians fez 3 gols aqui, ó. E o São Paulo tomou 2, hein? É um clássico, mas são 5 aqui, ó. Tá? Depois do Santos, que é 6 aqui no cruzamento, e do Flamengo, que também é 6, ó. 1 mais 5, 6. Depois vem o ataque do Atlético Goianiense, que eu não boto muita fé. E o Corinthians, né? Então eu prefiro o Corinthians em casa. E o Corinthians em casa tá bem ofensivo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A questão é o confronto histórico e um clássico, né? Deixa eu ver. É, média de 2 gols em casa. E o São Paulo tá com uma média de gols sofridos como visitante de 1.67. Toma gol todo jogo aqui. O São Paulo tomou 3 do Flamengo. É, eu acho que eu vou tentar dar uma diferenciada. Que eu sei que todo mundo vai com o Gabigol e Bruno Henrique. Mas eu tô meio cabrido com os dois lá, cara. O negócio não tá legal. O jogo é propício, tá? E deve ser... Pô, e pior que ele é o capitão mais escalado, né? Esse que é o grande problema. Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui. Nos prováveis aqui. Rapidamente, gente. Rapidamente. Quero ver uma coisa no Corinthians. Pô, o Roger Guedes vai jogar centralizado? Ah, daí complicou, né? Aí complicou. Se ele jogasse pela esquerda, que é onde ele costuma pontuar bem, botava mais fé, tá? Botava mais fé, essa que é a verdade. Pô, vou ter que ir na boiada. Vou ter que ir com o Gabigol e o Bruno Henrique mesmo. A não ser que o Paixão volte aí pra tentar dar uma diferenciada. Ah, vou fazer o seguinte, por enquanto aqui, ó. Tô indo com o BH, tá? Marcos Leonardo. Iria ir muito com o Roger Guedes. Se ele for pela esquerda, eu acho que eu vou botar nele, tá? Vou botar nele. Ó, o Morato também tem média básica, tá? O Rony me agrada nessa rodada, jogando fora de casa. Me agrada porque, queira ou não queira, o Palmeiras é um time diferenciado. Botafogo também, tá? Tava doido pra ir com o Vitor Salles da vida ou o Igor Paixão aqui, ó, jogando fora, mas vou ficar em stand-by. E claro, quem quiser apostar no Caleri, contando que o Corinthians vai sofrer gol aí, ó, depois de 5 jogos de invencibilidade em casa sem tomar gols. Cara, é artilheiro do campeonato. Pode rolar um pênalti, sabe como é que é, né? Então é válido? Claro que é. Vamos botar aqui o Gabigol, né? Infelizmente, tá mal pra caramba, mas vamos que vamos. Aí eu tô dobrando o Flamengo aqui por enquanto. Mas eu vou ser sincero, tá? Se de repente o Roger Guedes for jogar pela esquerda, eu vou dar uma aliviada aqui. Tentar botar um Roger Guedes aqui pra não ser pego com as calças na mão. O problema é que o Gabigol nesse momento já é o capitão mais escalado. Então você tem que ter ele no time, né? Pra se caso aconteça um 6-1 de novo, por exemplo, né? Não ser pego com as calças na mão. Vamos lá pra treinador. Até quinta-feira no Bônus Baratos Valorizações. Vamos ver outros atletas aí, né? Eu anotei aqui alguns aqui, ó. Alguns atacantes. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Vitor Sal, falei. Caleri, né? Léo Gamalho. Cano, realmente. Vale a pena, né? Edson. Falei todos os atacantes que eu olhei por cima aí no estudo aí. Mas tem que aprofundar um pouco mais aí o estudo, tá? Vamos pros nossos queridos treinadores. Treinadores, técnicos. Vamos ver quem é que tá mais conquistando pontos aqui. Técnico... Situação média, conquistar de seguida. Quem tá muito bem em casa aí é o Flamengo, apesar de tudo ainda tá bem. A América também tá bem, mas o Botafogo tá sendo um time chato. Inclusive, acredita aqui, ó, que esse jogo aqui é de gols pros dois lados, tá? O Corinthians tá pontuando bem e Santos também, mas são dois adversários chatos que não cedem quase nada. Quem é que cede mais pontos fora de casa? O Avaí, tá? O Avaí, daí eu prefiro de repente aqui, ó, ir com o Filipão. Vou até confirmar se é o Filipão mesmo, tá? De repente uma perspectiva aí de poucos gols, o SG já ajuda bastante, né? Mas ultimamente, tá dando o gol, tá dando mais do que o SG. Mas o ideal é pegar algum time que possa manter o SG, tá? E fazer bastante gols. E nesse sentido aí, de repente, ó, o Paulo Souza é uma boa, tá? Até o Bustos, tá? Fabiano Bustos também é uma boa, né? A questão é que eles querem derrubar o Paulo Souza. Que desgraceira, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Mas aqui, ó, queira ou não queira, o Goiás
depois do Atlético Paranaense, é o time que mais cede. Então aqui, ó, jogando em casa, o Bustos, tá? Paulo Souza é uma boa, certo? É que tá aqui. Filipão também é uma boa, porque são os times que eu acredito aí, ó, de repente possa segurar um SG, tá? Possa segurar um SG, principalmente o Santos, que tem um ataque muito bom, né? O Flamengo não sei se vai segurar o SG, mas a chance de fazer mais de um gol ou dois é grande, certo? O Abel Ferreira jogando por fora também vale a pena, tá? Também vale a pena. E Filipão também por causa do SG, tá? Tô bem em dúvida entre o Bustos aqui ou o Paulo Souza, tá? Eu acho que eu vou... Nesse momento aqui, ó, como tô dobrando o ataque lá na frente, eu vou com o Paulo Souza, tá? Mas queria pensar muito, de repente aqui, ó, e com o Bustos aqui, tá? Que eu tô com o zagueiro do Santos, um atacante, mas por enquanto vai assim mesmo, tá? Tem que estudar melhor, mas realmente os treinadores, pra mim, tem uma chance maior de assistir de repente aí. É o Bustos, né? Filipão, certo? E o próprio treinador aqui, ó, do Corinthians também vale a pena, tá? O Vitor Pereira, pra quem tem cartoleta aí, porque o Corinthians são 5 jogos em casa de invencibilidade sem perder SG, tá? Vou deixar o time assim por enquanto, na sequência eu já trago ele prontinho com o banco de reservas e capitão. Tá feito aí, gente, custando 147,63 cartoletas. Eu sei que foi um time mais salgadinho, mas pô, me dei uma respirada, ganhei 10 cartoletas, consegui chegar a 150, vou aproveitar agora, tá? Capitão, botei o Arrascaeta, realmente o jogador com melhor média básica nesse momento, tá? Queria demais botar a braçadeira pro BH ou pro Gabigol, mas tô cabreiro, tá? Tô cabreiro, mas pelo menos o Uruguai vem pontuando bem aí. Ou então a minha dúvida era ele ou o Marcos Leonardo, tá? Tô bastante fé Marcos Leonardo em casa, o adversário que é difícil que será. Ficou um banco de reserva muito bom, tá? De acordo aí com os times ofensivos aí, Flamengo e Santos, né? Que pra mim são os times que mais têm chance de fazer gols nessa rodada, né? E defensivamente aí o Atlético Paranaense. Então, gostei bastante do time. Não fiz o hackzinho do goleiro, né? Vai ter ainda bons baratos quinta-feira, tá? Bons baratos de valorização. Então, se você não conseguiu montar o seu time aqui, fica tranquilo que quinta-feira eu vou trazer umas peças, ó, show de bola, mais baratinhas, precisando valorizar pra você conseguir montar o seu time, você que tá com menos cartoleta. Certo? Então é isso, gente. Esboço do time principal escalado, né? Vimos muitas, mas muitas opções aí, certo? E o mais importante é o cruzamento scout. Quinta-feira tem vídeo de bons baratos, como eu falei anteriormente, e lá eu vou dar opções aí para quem tá com pouco cartoleta, tá? Inclusive para valorização, certo? E claro, é a nossa live de sábado, como sempre. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na humildade a conhecer o canal e se inscrever, inclusive ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, certo? Um grande beijo de coração. Até o vídeo de quinta-feira, bons e baratos e valorização. Vamos que vamos, fui!